Fala galera, muito bom dia. Meu nome é Isabela Del Rio, sou formada em Microbiologia e Imunologia pela UFRJ, fiz meu mestrado em Biotecnologia Vegetal e atualmente estou fazendo um doutorado também em Biotec Vegetal. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre microbiologia do solo, da rizosfera e da região endofítica de plantas. É comum que quando a gente pense na microbiota do solo, a gente tente pensar em uma característica específica que descreva como é essa microbiota. E eu acho que o que a gente pode atribuir a essa microbiota é que ela é extremamente variável. Isso porque a microbiota do solo, dependendo da região em que nós estamos avaliando, ela vai sofrer influência de muitos fatores e esses fatores vão causar diretamente impactos nessa microbiota local. Então eu trouxe essa imagem para a gente entender melhor como funciona essa compartimentalização. Então aqui eu vou citar alguns exemplos que podem modular essa microbiota. Então a gente tem, por exemplo, a região rizosférica ou a rizosfera. A rizosfera é a região do solo que está próxima das raízes das plantas e vai sofrer influência dos produtos que são liberados por essas raízes, ok? Então, nessa região, esses exudatos vão modular a microbiota local ali presente nesse solo. E a gente também consegue observar a diferença se a gente está falando da rizosfera de uma planta de uma floresta ou se a gente está falando da rizosfera de uma planta em um sistema de monocultura. Isso por conta do manejo do solo, das condições físico-químicas e outros fatores que a gente vai discutir melhor mais à frente. Uma outra zona, por exemplo, a zona fótica. A zona fótica é a região mais superficial do solo, então é uma região onde vai ter incidência solar o dia inteiro, a radiação UV também vai pegar ali diretamente, então esses micro-organismos também vão precisar possuir mecanismos para sobreviver a essas condições. Então ela também vai ser diferente se a gente compara com uma região rizosférica, que é um pouco mais profunda. Uma outra região é a drilosfera. A drilosfera é a região do solo que fica em contato com organismos eucarióticos. E essa região vai sofrer influência dos produtos metabólitos desses organismos eucarióticos. Esses organismos eucarióticos nada mais são do que as minhocas. E o metabolismo das minhocas vai fazer com que elas liberem produtos na região do solo que vai modular essa microbiota também. A proximidade da microbiota a corpos d'água também é um outro fator que vai influenciar. E, além disso, para vocês terem uma noção do quanto isso pode ser diferente, nós temos microambientes de fato sendo formados dentro de agregados de solos. Então, o que a gente vai observar é que na superfície dos agregados do solo, nós vamos ter uma condição onde temos maior disponibilidade de oxigênio, onde temos maior disponibilidade de água, que é diferente do que ocorre no interior desses agregados de solo. E nesses dois locais diferentes, a gente vai observar uma microbiota diferente, e isso é interessante porque a distância de um ponto para o outro pode ser de centímetros ou milímetros. Além disso, também os diferentes horizontes vão possuir uma microbiota diferenciada. Então, se você está avaliando um solo do horizonte O, ele vai ser diferente quando comparado com o A, que é diferente do B e é diferente do C. Então, isso é só para a gente ter uma noção de que a posição, o local onde a gente está avaliando essa microbiota vai influenciar, aliado ainda a outros fatores. Isso porque esses fatores eles também podem ser interdependentes. Então, eu posso estar avaliando uma comunidade bacteriana da rizosfera, do horizonte O, em um sistema de monocultura, com a presença de uma drilosfera. Então, por que é importante a gente saber todos esses fatores, né? Se vocês pensam em trabalhar com microbiologia dos solos, é importante que a gente tenha noção que esses fatores são relevantes para quando a gente vai fazer uma coleta, por exemplo. É importante a gente saber como são as condições do ambiente e aí a gente já pode se preparar para o que a gente deve esperar encontrar nesse ambiente. Aqui, para exemplificar um pouco mais, essa é uma parte que a gente vai se aprofundar na aula de hoje, que é da região rizosférica. Então, o que tem aqui nessa imagem, deixa eu só colocar um ponteiro aqui. Pronto. O que tem aqui nessa imagem é uma plantinha com as raízes dela. Aqui, o bulk soil seria o solo não rizosférico. Então, é um solo que não está sofrendo influência das raízes da planta. E aqui seria o solo rizosférico, que sofre influência das raízes da planta.
Então, a gente já consegue ver aqui que são regiões que são próximas, mas a gente vai encontrar uma microbiota específica na região rizosférica que vai ser diferente da microbiota do solo não rizosférico. Então, vamos falar um pouco mais sobre a microbiologia do solo. Então, como é que é essa microbiota, né? Como mencionei com vocês, o solo vai compor diversos ambientes com diferentes características microbianas. Esses diferentes ambientes nós chamamos eles de microhabitats e eles vão possuir condições altamente variáveis de um ponto para o outro. Logo, a microbiota desses locais também será altamente variável. A maioria desses micro-organismos que estão presentes no solo, eles ainda são desconhecidos, isso porque durante muito tempo nós trabalhamos com técnicas de cultivo, e as técnicas de cultivo só permitem que a gente recupere uma parte de toda a diversidade microbiana que pode estar presente ali. Atualmente nós temos as técnicas de sequenciamento que têm permitido que a gente conheça um pouco melhor essa microbiota, sem necessariamente precisar isolar esses micro-organismos. E o que a gente sabe sobre eles é que eles são essenciais para os ciclos biogeoquímicos. Aqui nesse canto aqui da esquerda, a gente consegue ver uma quantificação de grupos de micro-organismos na biomassa microbiana presente no solo. A biomassa microbiana é a parte do solo que vai possuir esses micro-organismos muito importantes para a ciclagem de nutrientes. E o que a gente observa aqui é que a gente consegue recuperar nesses locais uma quantidade muito maior de bactérias e fungos quando comparado com a quantidade de arqueias e quando comparado à quantidade de protistas e de vírus. Então, se vocês fizerem uma rápida busca no Google Acadêmico, por exemplo, vocês vão encontrar muitos trabalhos voltados para a comunidade bacteriana e fúngica do solo. Então, esses outros micro-organismos ainda não são tão explorados quanto as bactérias e os fungos. Então, falando um pouco sobre os fatores bióticos e abióticos que podem afetar o microbioma do solo, eu trouxe essa imagem que mostra pra gente os fatores que são considerados menos importantes para os mais importantes. Eu queria ressaltar aqui que essa coisa de menos e mais importante, na verdade, é o quão fácil é pra gente fazer essa correlação. Então, para a gente fazer uma correlação de variação do pH do solo e variação da microbiota, é muito mais fácil do que fazer, por exemplo, uma correlação em relação à predação, que aí já é muito mais complexo. Só para vocês entenderem que pode ser, no caso, uma falha da própria pesquisa que a gente não consiga dar tanta relevância para esses outros fatores aqui. Mas, enfim, os fatores abióticos vão ser fatores como pH, temperatura e concentração de oxigênio. E os fatores bióticos já falam em relação às interações microbianas e à genética desses micro-organismos. Então, nós temos aqui como fatores mais importantes o pH do solo, quantidade e qualidade de carbono orgânico, concentração de oxigênio e status redox do solo. O status redox está associado a quão fácil é a troca de nutrientes entre os micro-organismos, a planta e esse solo, tá? Além disso, nós também temos fatores como umidade do solo, disponibilidade de água, disponibilidade de outros nutrientes como fósforo e nitrogênio, a textura e a estrutura do solo, a temperatura e, por último, espécies de plantas e predação. Então, vou falar um pouco sobre a variação de pH e como isso pode afetar a microbiota do solo para vocês terem uma noção melhor de como isso vai funcionar. Então, aqui nessa imagem, o que a gente observa é a diversidade filogenética de espécies aqui no eixo Y e no eixo X a gente vai ter a variação de pH no solo, ok? Então aqui foi feita uma quantificação desses micro-organismos e o que foi possível observar é que quanto menor esse pH, quanto mais próximo então de 3 e 4, menor é essa diversidade microbiana. E o mesmo acontece quando a gente fala de pHs que são muito altos. Então, quanto mais próximo de 8, 9, a gente vai ter uma diversidade microbiana menor. E quando a gente está aqui num pH próximo de 6, 6,5, é o ponto onde a gente observa uma maior diversidade microbiana. Então, só por isso aqui, a gente já consegue avaliar como o pH vai alterar essa comunidade microbiana. Lembrando que isso aqui vai afetar diretamente nos ciclos biogeoquímicos, por exemplo, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Aqui ao lado, o que foi avaliado foi o número de filotipos
que a gente pode fazer uma conexão com o número de espécies. Então, aqui no caso, o que o autor estava tentando ver era a riqueza em relação ao número de espécies local. Então, a gente vê que quando a gente tem um pH baixo e alto, a gente tem o mesmo padrão que a gente viu anteriormente, vai ser menor o número de espécies, e quando a gente tem aqui um pH próximo de 6, a gente já tem um maior número de espécies. Então, provavelmente, quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, por exemplo, o ideal seria que a gente tivesse um solo com pH mais próximo de 6, onde a gente tem uma maior diversidade microbiana e um maior número de espécies, podendo tornar, assim, os ciclos biogeoquímicos, né, essa ciclagem de nutrientes, mais eficiente. Em seguida, o que esse autor fez foi quantificar alguns filos e classes de micro-organismos, aqui no caso de bactérias, e avaliar como esses micro-organismos variavam em relação à abundância relativa, aqui no eixo Y, e no eixo X a gente vê o pH do solo. Então, olhando aqui, actinobactéria e bacteroidetes, a gente tem um padrão muito similar. Quando a gente tem um pH muito baixo aqui, próximo de 4, a gente tem uma abundância relativa de bacteroidetes e de actinobactéria baixa. Quando a gente vê um pH mais alto, a gente já tem uma abundância relativa mais alta. E aqui no meio a gente tem uma concentração, assim, uma quantidade intermediária desses grupos. O contrário vai acontecer para o filo acidobactéria, que a gente vê que um pH muito baixo tem uma maior abundância relativa e um pH muito alto tem uma menor abundância. Quando a gente fala da classe alfa-proteobactéria, a gente já vê uma distribuição mais estável ao longo do tempo, certo? A gente vai observar grupos tanto num pH mais baixo quanto num pH mais alto. Já as classes beta e gama proteobactéria, o que a gente observa é que em pH altos e baixos essa abundância vai ser baixa, e num pH 6 é onde a gente consegue uma abundância relativa mais alta dessas classes. Então, essas classes possuem vários taxons, vários gêneros diferentes, certo? Mas incluem bactérias que são muito importantes para a ciclagem de nutrientes no solo, principalmente quando a gente fala do filo actinobactéria, tá bom? Bom, então, quando a gente pensa em um ambiente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, de manhã, a gente tem uma temperatura mais amena, quando chega mais ou menos meio-dia, às vezes chega a 40 graus, e à noite a temperatura pode cair até uns 20 graus, geralmente mais quente do que isso, né? Mas essas alterações, essas flutuações de temperatura ao longo do dia, levam a pequenas adaptações da microbiota do solo, mas a microbiota tende a ficar de uma forma estável. Então, essa variação de temperatura causa um impacto nessa microbiota, mas ela tende a voltar ao equilíbrio. Acontece que, às vezes, esses fatores eles podem se tornar fatores de estresse. Isso é quando a gente tem, por exemplo, um pH muito alto durante um longo período de tempo. Isso pode fazer com que ocorra uma desestabilização dessa microbiota e fazer com que ela não consiga mais retornar para o equilíbrio dela anteriormente. Isso impacta diretamente nos ciclos de nutrientes. Então, falando sobre esses fatores de estresse, são fatores que vão desafiar o crescimento e a sobrevivência desses micro-organismos no solo. Eu vou citar alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor. Eu vou mudar minha câmera aqui também, porque eu acho que eu vou ficar na frente do slide. Então, alguns desses fatores são, por exemplo, a persistência de características abióticas. É como eu mencionei, um alto pH por muito tempo, uma baixa disponibilidade de água, de carbono, uma acidificação desse solo, um pH muito baixo por muito tempo, pode fazer com que isso se torne um fator de estresse. Também temos um alto nível de competição entre micro-organismos, que pode ser um fator de estresse. Isso ocorre porque, como a gente viu ali naquele gráfico anterior, quando a gente tem um alto pH, deixa eu só confirmar, isso. Quando a gente tem um pH muito alto, a gente tem uma maior proliferação de alguns grupos do filo actinobactéria. Essas actinobactérias, elas são conhecidas por produzirem antibióticos. E esses antibióticos podem prejudicar outros micro-organismos presentes naquela microbiota.
Então, como eu coloquei como exemplo, alguns micro-organismos do solo podem produzir antibióticos e causar esse desequilíbrio na microbiota do solo. Além disso, distúrbios frequentes também serão um problema, como épocas prolongadas de seca ou de chuva. E também pode ser um problema a distribuição desigual de recursos. Isso, na verdade, é um dos principais fatores que afeta cultivos agrícolas, ocorre principalmente por conta do manejo incorreto ao longo do tempo, manejo incorreto do solo. Então, se você não faz uma adubação periodicamente, você pode estar prejudicando o seu cultivo agrícola. Para vocês visualizarem melhor como esses fatores de estresse vão funcionar e como são fatores que são interdependentes, podendo causar um grande impacto, vou falar um pouco para vocês sobre o meu projeto de monografia, tá? Então, na minha monografia, o meu projeto era baseado em uma doença chamada periodontite bovina. Essa periodontite bovina acomete o gado de uma forma epidêmica, então todo gado praticamente fica doente ao mesmo tempo. E não se conhece o motivo, a causa dessa doença. Então, o que acontece geralmente é que esse gado, se alimentando ali do pasto, começa a ter os sintomas da periodontite, só que como a gente não consegue se comunicar com eles, a gente não percebe que o gado está doente. Ao longo do tempo, essas pequenas lesões que vão se formando na região da gengiva do gado vão se transformando em abscessos, e esses abscessos vão formando um inchaço no rosto desse gado. É no momento desse inchaço que os pecuaristas conseguem visualizar que o gado não está saudável, só que nesse momento já é tarde demais. A maior parte do gado já tem os mesmos sintomas e o gado começa a morrer em grandes quantidades, digamos assim. Não se conhecia muito bem o motivo do porquê essa doença acontecia, mas o que foi possível observar em comum entre todas as fazendas onde isso estava acontecendo é que eram fazendas de plantio recente de pasto para capim. Então, eram locais onde recentemente havia ocorrido desmatamento da floresta nativa para o plantio de pasto para capim. Então, começou-se a estudar um pouco mais sobre esse fenômeno. E foi observado que nessas regiões de desmatamento recente ocorre uma maior abundância de bactérias do filo Actinobacteria. Como mencionei, essas bactérias são especialistas em produzirem antibióticos. Então, agora vocês imaginem, essa bactéria está ali produzindo antibióticos perto da região da planta, o gado se alimenta da planta e aparentemente esses antibióticos vão causar um desequilíbrio na microbiota oral desse gado, e isso parece estar envolvido com a doença e o desenvolvimento da periodontite. Isso explicaria o porquê de todo gado ter o mesmo sintoma, já que a doença aparentemente é proveniente do solo. Então, resumindo essa história, o manejo incorreto do solo devido ao desmatamento para o plantio de pasto para capim faz com que ocorra um aumento na competição entre os micro-organismos, favorecendo a abundância relativa de bactérias do filo Actinobacteria, que produzirão antibióticos, e isso aparentemente impacta em uma doença que acomete o gado, e que é uma doença muito grave. Então, só para vocês entenderem realmente como todos esses fatores podem estar interligados e causar um grande problema. E a presença desses micro-organismos do solo vai ser muito importante para modulação dos ciclos biogeoquímicos. Então, os processos bioquímicos serão realizados por esses micro-organismos, já que eles possuem a maquinaria enzimática para isso, e são processos que são essenciais para a ciclagem de nutrientes. Então, essas setas curvadas aqui mostram a transformação de diversas substâncias por esses micro-organismos. Então, a transformação de nitrogênio orgânico em nitrogênio inorgânico, de fósforo solúvel em fósforo insolúvel, e tudo isso vai ter um impacto posterior. Então, isso pode favorecer a disponibilidade de nutrientes para uma planta, por exemplo. E algumas das funções que a gente pode citar aqui é a regulação da acidez do solo, a regulação da disponibilidade de nitrogênio e fósforo também de outros nutrientes, micronutrientes como ferro, enxofre. E também vai facilitar o consumo de carbono orgânico no solo, como a gente pode ver aqui, eu acredito que vocês já viram isso numa aula anterior, a transformação de formas lábeis de carbono orgânico em uma forma de carbono orgânico recalcitrante.
Além desses mecanismos diretos que são realizados pelos micro-organismos do solo, a gente também tem alguns mecanismos indiretos. E um exemplo que eu trouxe para a gente comentar sobre os mecanismos indiretos é a degradação de xenobióticos do solo. Então, alguns micro-organismos são capazes de utilizar substâncias tóxicas presentes no ambiente, utilizando como uma fonte de energia, e transformar essas substâncias em algo menos tóxico. Então, o exemplo que eu trouxe é a da degradação de xenobióticos. Xenobióticos são, por exemplo, os agrotóxicos que são utilizados na agricultura. Esses agrotóxicos, ao longo do tempo, eles tendem a se acumular no solo, se acumular também nos lençóis freáticos e, aparentemente, algumas bactérias são capazes de utilizar essas substâncias e transformar em algo menos pior. Então, aqui um exemplo, né? É a utilização desse poluente pelo micro-organismo e, através disso, transformando em uma substância que é não tóxica e pode ser usado por outros micro-organismos desse microbioma, facilitando, então, a descontaminação de ambiente. Isso é bastante utilizado hoje para quem estuda a partir de biotecnologia. Então, são estudadas alternativas na qual a gente pode aplicar esses micro-organismos ao nosso favor, certo? E por isso, tão importante a gente conhecer a diversidade de micro-organismos presentes no solo. Bom, então agora eu vou entrar na parte da rizosfera. Quem quiser dar uma pausa para tomar um café ou alguma coisa, a hora é essa, tá bom? Então, há muito tempo atrás, se desconfiava que existia um relacionamento especial ali entre as raízes da planta e os micro-organismos presentes no solo. Essa suspeita foi levantada porque nas regiões da raiz da planta já eram observadas a formação dessas estruturas que são os nódulos radiculares, né, que são formados por esses micro-organismos. Além disso, também era observada a associação, na verdade, de fungos, aqui no caso do micorrizas, formando também uma estrutura aparentemente especial. Em 1904, foi observado que os micro-organismos na região mais próxima à raiz eram mais abundantes e essa região, então, mais próxima das raízes foi chamada de rizosfera e é chamada de rizosfera até hoje. Então, como que uma raiz pode influenciar a microbiota do solo? Isso vai acontecer porque os produtos do metabolismo das plantas vão ser liberados pelas raízes. E essas substâncias que são liberadas são chamadas de exsudatos radiculares. Então, esses exsudatos radiculares vão possuir funções bióticas e abióticas. Uma função biótica que a gente pode citar como exemplo é a interação com outras plantas. Então, esses exsudatos conseguem avisar uma planta adjacente que essa planta cresceu até esse ponto para outra planta não invadir o espaço dela, por exemplo. Ela também consegue se comunicar através dessa sinalização quando ela está doente, por exemplo. E uma função abiótica que a gente pode citar é a influência direta na composição de nutrientes presentes no solo. Isso porque esses exsudatos radiculares eles são compostos por nutrientes, substâncias que são consideradas nutritivas. Então, nós temos substâncias que são de baixo peso molecular, como aminoácidos, açúcares, fenóis e ácidos orgânicos, e substâncias de alto peso molecular, como proteínas e polissacarídeos. A composição dos exsudatos radiculares vai ser variável, vai depender da espécie da planta, vai depender da idade da planta, do tipo de cultivo que essa planta é mantida, e é uma importante fonte de carbono para esses micro-organismos ali presentes. Então, aqui um resumo, né? A planta está aqui fazendo a fotossíntese dela e o fluxo de carbono passa pela planta, saindo pelas raízes dessa planta. Além das moléculas de alto e baixo peso molecular, a gente também vai ter liberação de uma maior quantidade de água nessa região, também de enzima, de fatores de crescimento. E, bom, esses exsudatos têm um papel importante para repelir patógenos e para atrair micro-organismos que sejam benéficos para a planta. Alguns desses micro-organismos que ficam ali próximos da raiz da planta conseguem entrar nos tecidos da planta. Então, os micro-organismos endofíticos eles são encontrados nos espaços intra- e intercelular da planta e eles coevoluíram ao longo da evolução
junto com a planta. Então, o que a gente observa é que essa microbiota vai variar dependendo do genótipo da planta, se é uma planta mais nova ou se é uma planta que já tem alguns anos, vai depender se a planta está saudável, se ela está doente, em qual tecido da planta que ela se encontra, se é no interior das raízes ou no interior das folhas, vai depender da prática agrícola que é utilizada no local onde ela é mantida, e também de condições abióticas como pH, temperatura. Acho que vocês já entenderam que vai ser muito variável essa microbiota. Então aqui a gente consegue visualizar a região rizosférica, onde a gente tem essa parte um pouco mais laranja, é a região rizosférica, onde nós vamos ter alguns micro-organismos e alguns deles conseguem entrar nos tecidos internos da planta. Esses micro-organismos endofíticos podem ser obrigatórios, facultativos ou passivos. Os micro-organismos obrigatórios, eles vão depender da atividade metabólica da planta. Então, são micro-organismos que possuem enzimas específicas para poder entrar nos tecidos da planta, ou são micro-organismos que já vieram desde a semente junto com a planta, como ocorre quando a gente está falando de micro-organismos que coevoluíram junto com a planta. Existem também os micro-organismos endofíticos facultativos. Eles são de vida livre, então eles estão presentes ali na rizosfera, por exemplo, mas podem colonizar a planta em algum estágio da vida. Então, eles podem possuir esses mecanismos para entrar nos tecidos da planta. E os endofíticos passivos, que vão ser bactérias que vão acabar entrando na planta. Então, aqui, novamente, o solo não rizosférico, aqui a região rizosférica, os micro-organismos que ficam aqui presentes podem... O que acontece? Quando a gente fala de um endofítico obrigatório ou até de um fitopatógeno, que seria um organismo que vai causar uma doença na planta, esses organismos possuem enzimas que são capazes de fazer lesões, microlesões nas raízes da planta, e eles conseguem ativamente entrar na raiz da planta. Mas às vezes tem um micro-organismo aqui na superfície da raiz que acaba pegando carona e entrando na região endofítica da planta. Esse seria um micro-organismo endofítico passivo. Eu queria ressaltar aqui, como eu citei os micro-organismos que causam doenças, nós só chamamos de endofíticos aqueles que não oferecem nenhum tipo de perigo para a planta. Se ele é um micro-organismo que causa doença na planta, nós chamamos eles de fitopatogênicos, ok? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E aí eu queria abrir um adendo aqui para a gente falar sobre a filosfera e os micro-organismos epifíticos. Vou resumir de novo essa história, porque eu realmente quero que fique claro para vocês esses conceitos. Aqui nós temos então os micro-organismos rizosféricos, que são aqueles que estarão sofrendo influência direta dos exudatos da planta. Alguns deles conseguem entrar nos tecidos internos da planta ou já estão lá presentes porque vieram da semente. São os micro-organismos endofíticos. E aí nós temos os micro-organismos epifíticos, que são aqueles que estão na superfície da planta. Então, se eu pego uma amostra de folha, por exemplo, levo para o laboratório. Se eu esterilizar a parte de fora dessa folha, ok? Estéril, e macerar essa folha, eu estou avaliando os micro-organismos que estão dentro da folha. Se eu levar essa folha para o laboratório e escolher estudar só aqueles que estão na superfície da folha, eu estou falando dos micro-organismos epifíticos, tá bom? Então, a região que fica na porção subterrânea da planta é a região da rizosfera, e a região que fica na parte superficial, a porção aérea da planta, é o que a gente vai chamar de filosfera, ok? Então, os micro-organismos epifíticos também serão influenciados. E, nesse caso, vão ser mais influenciados pela disponibilidade de nutrientes, que vai ser baixa nessa região, já que eles estão contra o fluxo da liberação de nutrientes. Então, nessa região também vai ter uma baixa disponibilidade de água e uma alta incidência de luz. Então, é uma zona fótica também. Os micro-organismos precisam ter a capacidade de sobreviver a todas essas condições. É uma comunidade bacteriana que é consideravelmente diferente da comunidade presente nas raízes e tem uma população bastante variável, mesmo quando a gente está falando da mesma espécie de planta, mesmo se for o mesmo genótipo.
mesmo se for o mesmo tipo de cultivo, mesmo se uma planta estiver do lado da outra. Então, esses micro-organismos ainda não são tão estudados. Nos últimos anos eles têm ganhado maior relevância, e aí para quem tem interesse em trabalhar com microbiologia do solo, esse seria um ótimo tópico para ser explorado. E aí vamos entender mais um pouco, então, como que essa estrutura vai influenciar na diversidade dos micro-organismos. Então aqui, essa parte aqui é marrom, acho que é marrom, né? Um pouco mais escura é a parte que é chamada de solo não risosférico, que é o solo que não está sofrendo influência dos exudatos radiculares. E aí nessa região a gente consegue observar aqui, vamos falar que cada bolinha dessa é uma bactéria diferente, tá bom? Então a gente tem bolinhas azuis, bolinhas pretas, bolinhas vermelhas, bolinhas verdes. Quando a gente se aproxima um pouco mais e vem para essa região aqui, que está sofrendo a influência dos exudatos, portanto é a região risosférica, a gente já observa que a gente tem uma menor diversidade. Isso porque a gente vai ter um menor número de espécies. Aqui a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, aqui a gente só tem 4, certo? As bolinhas azuis sumiram. Quando a gente aproxima um pouco mais da raiz da planta, o que a gente vê é que essa diversidade reduz mais ainda. O que seria um pouco mais? Aqui eu estou falando do rizoplano, que é a superfície da raiz da planta. Então, quando você pega uma planta, se você der uma chacoalhada nela, ela vai soltar um solo que pode ser considerado solo risosférico, e uma porção desse solo vai continuar aderido à raiz da planta. Aquele solo também é solo risosférico e está associado ao rizoplano, que é a superfície dessa raiz da planta. Então, esses micro-organismos associados ao rizoplano, a gente vê aqui que a gente tem uma diversidade menor ainda, já que essas bolinhas roxas aqui sumiram. E quando a gente fala da região endofítica, no interior dos tecidos da planta, a gente tem uma diversidade menor ainda. Ou seja, a gente vai ter uma redução da diversidade de espécies quando a gente compara o solo não risosférico com a região endofítica, tá bom? Então, vai ser uma redução gradual de um ponto até o interior da planta. Para mostrar isso para vocês, eu vou falar de novo sobre o meu projeto, só que agora o meu projeto da dissertação. Então, nesse projeto, eu decidi estudar essa planta muito bonita aqui, chamada capuchinha. Ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional aqui no Brasil. Mas lá fora ela é considerada uma planta medicinal. Ela tem uma crescente relevância nos últimos anos, porque ela tem sido bastante utilizada na agricultura orgânica e também na gastronomia, porque as folhas e as flores dela são comestíveis e ela é muito bonita também, então é usada em projetos de paisagismo, enfim. E ainda não tinha nenhum estudo de ecologia microbiana voltado para essa planta. Então, na minha dissertação, eu estudei essa planta, eu fiz um estudo da comunidade bacteriana associada a essa planta e fiz um sequenciamento das raízes dessa planta. Então, eu fiz um sequenciamento do solo não risosférico, que vocês já sabem o que é, fiz um sequenciamento da risosfera e fiz um sequenciamento da região endofítica dessa planta, tá bom? E nesse caso eu queria acessar todas as bactérias que eu conseguisse que estivessem presentes nessas regiões, tá? Então, eu fiz um sequenciamento, depois do sequenciamento a gente recebe muitas sequências e faz todo um processamento. Acredito que vocês vão ter uma aula específica sobre técnicas para estudar o microbioma dessas plantas. E aqui eu fiz uma análise que é a análise de Shaw, tá? O nome dela, e essa análise mostra pra gente, é uma análise de diversidade, e mostra pra gente o número de espécies, principalmente. Então, aqui nesse quesito, estamos avaliando o número de espécies. Eu tinha 5 réplicas, tá bom? 5 pontos de cada local. São essas bolinhas pretas aqui, diferentes, que vocês observam. E o que eu visualizei? No solo não risosférico, eu tinha um maior número de espécies, ou seja, uma maior riqueza, quando comparada com a região risosférica. E da região risosférica para a região endofítica, eu consigo também observar que houve uma redução dessa riqueza de espécies.
E por que isso acontece, né? É comum que a gente pense que, como na região rizosférica eu tenho uma maior liberação de nutrientes, eu vou favorecer a proliferação de bactérias. Mas, e você vai mesmo, só que essa maior disponibilidade de nutrientes e maior proliferação bacteriana ou fúngica, né, vai fazer com que ocorra um aumento da competição entre esses micro-organismos. Então, não são todos os micro-organismos que vão se dar bem na região rizosférica. Isso vai, inclusive, suprimir alguns grupos de micro-organismos. É por isso que a gente consegue observar uma maior riqueza no solo não rizosférico quando comparado com a região endofítica e com a região rizosférica. Então, a gente consegue concluir desse dado aqui que quanto mais íntima é a relação entre os micro-organismos e a planta, mais esses micro-organismos vão precisar possuir características específicas para sobreviverem nesse local. Ou seja, não é para todo mundo. Para os micro-organismos viverem na região endofítica, por exemplo, eles precisam possuir enzimas, certo? Para poder entrar nos tecidos da planta, ou precisam ter sorte de pegar uma carona. Mas lá dentro eles também vão precisar possuir mecanismos para sobreviverem. Diferente dos micro-organismos que estão no solo, eles precisam de outros mecanismos. Por isso a gente vê essa mudança de um ponto para o outro. Um outro ponto que foi avaliado foi a abundância de filos dessas regiões, tá? Eu trouxe aqui uma pequena informação, só para título de comparação mesmo, que na região endofítica e rizosférica a gente observou a dominância de 3 filos, tá? Então, filo Proteobacteria, Actinobacteria e Firmicutes. E no solo foi observada a dominância dos filos Proteobacteria, Actinobacteria e Acidobacteria. Então, o filo Proteobacteria dominou aqui nas 3 regiões, certo? Esse filo, ele, se não é o maior, é um dos maiores filos que existem e vão ter bactérias de vida livre, tem bactérias fitopatogênicas, tem bactérias promotoras tem bactérias que vão favorecer o crescimento da planta. Então, é um filo muito diverso e faz sentido, é coerente que ele seja o mais abundante aqui. O filo Actinobacteria, apesar de ser dominante nessas 3 regiões que foram avaliadas, ele é mais abundante no solo, quando comparado com essas 2 regiões. O filo Acidobacteria também aparece aqui e não aparece nas demais. Esses 2 filos aqui, Actinobacteria e Acidobacteria, eles possuem táxons, possuem gêneros, espécies de micro-organismos que são ubiquamente presentes no solo e estão fortemente associados à ciclagem de nutrientes, aos ciclos biogeoquímicos. Por isso é coerente encontrar uma maior abundância desses filos, na região do solo. E na região endofítica e rizosférica a gente encontra também actinobactérias. Essas bactérias também podem ser favoráveis para a planta, podem ser benéficas para a planta. E a gente também vê uma dominância do filo Firmicutes. Esse filo Firmicutes também possui bactérias que são benéficas para a planta. Então, isso é só para vocês entenderem como vai ser essa diferença e como esses dados são coerentes, porque a gente já tem na literatura vários outros estudos que já foram feitos com a microbiota de outras plantas. Então, a gente consegue comparar o da nossa planta com o que já existe e chegar à conclusão se isso é um dado que é coerente ou não e qual seria a aplicabilidade desses micro-organismos em cada um dos locais onde eles estão. Então, a interação entre os micro-organismos e a planta ela pode ser benéfica e essa relação benéfica pode trazer também benefícios quando a gente pensa em uma aplicação biotecnológica para a indústria farmacêutica ou então para a agricultura, ou essa interação entre micro-organismo e planta pode trazer problemas para a planta, como, por exemplo, doenças. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses benefícios, porque vocês vão ter uma aula voltada só para isso, mas as bactérias que estão associadas à planta, que são capazes de conferir benefícios para essa planta, nós chamamos elas de bactérias promotoras de crescimento de plantas, tá? Então, nós podemos chamar essas bactérias de bactérias promotoras de crescimento de plantas, aqui Plant Growth Promoting Bacteria, ou a gente pode chamar de endofíticos promotores de crescimento de plantas, aqui está escrito errado, é PGPE, tá? Ou então, existem fungos também que são promotores de crescimento de plantas, tá? E seria PGPF.
Algumas pessoas também chamam de PGPR, que estaria falando de bactérias rizosféricas. Então, tudo vai depender de como é o seu estudo e como você gostaria de caracterizar as bactérias que você escolheu, tá? Essa parte de fungos promotores de crescimento de plantas também não é muito estudada na literatura até hoje. Então, aí, segunda dica para quem tiver vontade de trabalhar com microbiologia agrícola, essa é uma boa opção aí. Então, eu vou chamar de PGPB, tá bom? Porque é a parte que eu trabalho efetivamente. Então, essas PGPB, elas vão promover o crescimento de plantas através de 3 principais frentes. E aí a gente pode citar a fitoestimulação. Aqui pode ser induzindo a planta a produzir hormônios que sejam benéficos para o crescimento dela, ou então produzindo esses hormônios que são benéficos para o crescimento da planta. As PGPB também podem agir na frente da biofertilização. Aqui seria favorecendo a disponibilidade de nutrientes para essas plantas. E também podem agir na frente de controle biológico. Aqui seria possuindo atividade contra fitopatógenos ou induzindo genes de resistência na planta. Vocês terão uma aula específica, então tudo isso vai ficar mais claro para vocês. Só mais um detalhe. Essas PGPB, elas são de grande interesse atualmente porque elas têm uma grande aplicação biotecnológica. Porque parando para pensar sobre o assunto, se elas promovem o crescimento de plantas, se eu consigo favorecer o crescimento da planta através da biofertilização, eu posso substituir um agrotóxico por essa PGPB, certo? Isso é muito utilizado biotecnologicamente falando. A gente busca cada vez mais alternativas que possam reduzir a utilização desses agrotóxicos e a utilização de PGPB seria uma forma sustentável de utilização dessas substâncias. Mas também a interação entre micro-organismos em planta pode ser benéfica e a gente vê muitas fitopatologias que afetam principalmente a agricultura. Então, alguns exemplos aqui a necrose aqui, tá vendo, na folha dessa planta. Isso daqui interfere diretamente na fotossíntese dessa planta e pode levar à morte. Aqui a formação desses anéis também foliares amarelados. Essas doenças podem ser fúngicas, bacterianas, virais. Aqui a gente consegue observar também uma podridão mole na base da planta. Vários micro-organismos podem causar essa podridão mole. O que acontece geralmente é um micro-organismo que conseguiu entrar na região interior da planta, na região endofítica da planta, mas começa a causar uma doença nessa região, causando uma necrose que vai fazer com que essa planta tombe. E geralmente quando acontece isso, não é só uma planta que está doente, mas várias outras. Então causa grandes perdas econômicas. As fitopatologias hoje causam muitas perdas econômicas mesmo e são necessários métodos de controle dessas doenças, já que mesmo utilizando os agrotóxicos, eles não têm uma atividade específica contra esses fitopatógenos. Bom, e por fim, por que estudar esses micro-organismos então, associados ao solo e às plantas? Eu acho que eu dei vários exemplos de potenciais aplicações biotecnológicas deles. Eu fiz isso provavelmente porque eu sou suspeita mesmo. Como eu sou mais voltada para a parte biotecnológica, eu já trabalho pensando no que isso poderia ser utilizado. Então, eu trouxe aqui como exemplo um bioinoculante. Um bioinoculante é um produto à base de micro-organismos que, quando eles são aplicados a um cultivo agrícola, eles conseguem promover o crescimento da planta ou então conseguem favorecer a ação da planta contra fitopatógenos. Então, isso daqui é um composto desenvolvido com micro-organismos na sua base. E isso é muito importante, principalmente para a agricultura orgânica, porque como eles não têm agrotóxicos, eles têm muitos problemas com pragas, certo? Não só pragas, como também fitopatologias. E a utilização desses compostos pode ser muito favorável. Além de também, como eu mencionei, favorecer pelo menos uma redução da utilização de agrotóxicos, né, gente? Vocês devem saber os grandes impactos que esses agrotóxicos podem causar, não só no meio ambiente, mas também para a nossa saúde. Então, é muito urgente que a gente explore alternativas para reduzir, pelo menos, a utilização desses produtos que são tóxicos.
Um outro exemplo que eu trouxe aqui é a utilização de raminolipídios e surfactinas. Essas substâncias elas podem ser isoladas de micro-organismos e aqui mostra que são substâncias que possuem atividade antibiofilme e antimicrobiana. Então isso daqui, por exemplo, possui um potencial para ser utilizado na indústria. Quando a gente pensa em uma produção em larga escala de cerveja, por exemplo, essas indústrias possuem grandes bioreatores e têm muitos problemas com formação de biofilme. Então, essas substâncias poderiam ser utilizadas para controlar a formação desses biofilmes locais. Não só nesse exemplo que eu dei, mas também para outros tipos de superfícies. E isso são substâncias isoladas de micro-organismos. Então, não só polissacarídeos podem ser isolados desses micro-organismos, mas também enzimas, antimicrobianos, os antibióticos também são isolados desses micro-organismos. E a gente só descobre isso com a pesquisa de base, que é estudando a ecologia desses micro-organismos, onde eles estão presentes, o que eles são capazes de fazer. Por isso é tão importante a gente conhecer a microbiota associada a esses lugares, tá bom, gente? Bom, queria agradecer a atenção de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, críticas ou sugestões, vocês podem entrar em contato comigo por esse e-mail, tá bom? E muito obrigada pela presença virtual de todos. E até a próxima, galera.